Fala, rapaziada, sou professor de História João Pestana, vem comigo aqui, ó, Top Militar, continuação aí, ó, Brasil Colônia, governo geral. Principal a característica, qual era o objetivo do governador geral? Centralizar a administração e a política da colônia. Portugal agora sim, agora vai dar certo. Portugal vai pegar o Brasil e vai fazer dessa colônia, já que não tem nada de aproveitável nessa colônia, então eu vou fazer que ela seja rentável. Como? Através da economia açucareira. Mas eu vou jogar cargos de particulares? Não, porque você viu que não deu certo. Então agora é o governador, é o homem de confiança de Portugal, é o homem que vai representar Portugal aqui no Brasil. E esse homem é o governador geral. O nosso primeiro governador, Tomé de Souza, tá? Ele vai ser responsável aí por organizar, né, toda essa administração portuguesa. É ele que vai trazer toda aquela máquina burocrática portuguesa aqui para a colônia. Então é nesse momento aí você precisa entender como é que era a estrutura política, porque é essa estrutura política que vai dominar todo o período colonial. Então o governador geral, né, escolhido pelo próprio rei, ou seja, era o homem de Portugal aqui no Brasil, e junto com o governador geral tinham os seus auxiliares, ou seja, o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, o provedor-mor, responsável pelas finanças, né? Ou seja, é o que a gente chama hoje de fazenda, e o capitão-mor, que era responsável aí também pela defesa da nossa colônia. Tá? E as capitanias, nem todas eram hereditárias, algumas capitanias foram chamadas também de capitanias reais, tá? Depois eu peço aí para você ver o vídeo aí do bizu que eu vou dar aí sobre capitanias hereditárias, até onde vai, até onde termina, quando muda, tá? Isso aí às vezes tem essas pegadinhas nas questões, nas provas do Colégio Naval e da SpaceX, mas você vai ver aqui comigo, tá? Então, e essas capitanias, tá? Ou seja, existia também uma administração, tá? Tinha que ter o poder local, porque o poder geral, o governo geral, né, mandava em toda a colônia, mas cada capitania tinha também uma administração. E em cada capitania tinha o poder local, que era os membros das câmaras municipais. E esses membros das câmaras municipais têm um nome legal que era dado para eles, né, que era o tal dos homens bons. Quem são esses homens bons? Gente, a elite colonial, os grandes proprietários de terra e de escravos que viviam nas cidades. Tranquilo? Então essa aí é a estrutura política que foi montada no período colonial. Outro detalhezinho aí, outras características que você precisa saber, você concurseiro, tá? Que a nossa primeira capital vai ser a cidade de Salvador, que vai ser fundado aí em 1549. A cidade de Salvador vai ser criada, vai ser fundada na capitania de Todos os Santos. A capitania de Todos os Santos, o rei vai comprar a capitania de Todos os Santos. Então, ou seja, a capitania da Bahia, tá? Ela era uma capitania real. Então, ou seja, nem todas as capitanias eram hereditárias, ou seja, pertenciam ao donatário. Tinha capitanias que pertenciam ao donatário, mas teve outras capitanias que eram capitanias reais, ou seja, o rei comprava. É o caso da Bahia. Por que ele comprou a capitania da Bahia de Todos os Santos? Porque ele precisava de escolher um local para ser a sede desse governo geral. E a cidade de Salvador era uma posição estratégica, não só por uma questão militar, mas também saindo de Portugal, era o local mais próximo, né? Saindo de Portugal. Outro detalhe também, é somente durante o período do governo geral, aqui, ó, a partir de 1549, quando chega o nosso primeiro governador, que vai começar o trabalho de evangelização, o trabalho de catequização. O nosso primeiro jesuíta, Manuel de Nóbrega, tá? Ele vem com o governador Tomé de Souza. Então, cuidado com isso, tá, gente? Essa aí são dúvidas que acontecem muito e o aluno cai nas pegadinhas das questões, tá? Que a catequização já começou logo no início, não. A catequização, o trabalho dos jesuítas, né? A questão de expandir a fé católica vai começar quando Portugal efetivamente vai colonizar o Brasil a partir do governo geral. Então, antes de 1549, não teve jesuítas aqui. As relações indígenas, tá, entre Portugal
e os portugueses e os próprios nativos, inicialmente eram amistosas, depois, quando foi introduzida a mão de obra açucareira, que aí começou a ter a questão da escravização, os índios foram hostis, e nesse momento, quando os jesuítas vêm para cá para catequizar esses índios convertidos à fé católica, eles não podiam ser escravizados. E aí, então, quem ia trabalhar na mão de obra açucareira? Quem seria, né, a mão de obra no engenho de açúcar? E aí seria a mão de obra escrava africana, tá? E essa mão de obra escrava africana era realizada pelo rentável tráfico negreiro. E o tráfico negreiro, todo o lucro do tráfico, todos os escravos que vinham das colônias africanas para a colônia do Brasil, ou seja, tanto as colônias portuguesas na África quanto a própria colônia portuguesa aqui no Brasil, todos os lucros desse rentável tráfico de pessoas, que eram os africanos, que vinham para cá para trabalhar como mão de obra forçada na economia açucareira, todo o lucro ia para a metrópole portuguesa, tá? Então era um mercado bem rentável, tá? E também não podemos descartar aí, tá, que a nossa principal economia era uma economia voltada para o mercado externo. Vou explicar isso aqui, como era o sistema, mas também existia a economia de subsistência, tá? E a nossa economia de subsistência é a pecuária, tá? Então a pecuária vai começar ali na região do Nordeste. Por quê? Porque a indústria açucareira vai prosperar no Nordeste, então é normal que a economia de subsistência seja nessa região, e também a pecuária vai ser responsável pela nossa primeira interiorização, tá? Mas sempre respeitando ali os termos do Tratado de Tordesilhas, tá? Então são características aí importantes. Mas agora vamos entender qual é a lógica do sistema colonial português, principalmente galera aí da SpaceX. Vem comigo aqui agora. Tá aqui, gente, o que era o sistema colonial português. De um lado, a colônia, Brasil. De um lado, metrópole, Portugal. Qual era o objetivo da colônia? Ser explorada, explorar os seus recursos naturais, explorar todas as pessoas que estavam aqui. Então, ou seja, esse era o objetivo. Colônia não é uma forma de governo. Colônia é de exploração. Explorar. Essa é a finalidade. Esse era a política mercantil. Uma das principais características do mercantilismo era o colonialismo, ou seja, ter colônias para poder explorar. E a colônia deveria criar coisas que a metrópole não poderia criar. Ou seja, produzir coisas que a metrópole não podia produzir. E a colônia deveria sustentar, enriquecer a metrópole. Então, para que esse sistema fosse perfeito, era necessário criar um pacto. E aí nasce o pacto colonial. Que pacto é esse? O pacto é o seguinte: a colônia só pode comercializar com a metrópole, ou seja, só pode vender os seus produtos tropicais para a metrópole. E, por sua vez, só pode comprar os produtos manufaturados da metrópole. Ou seja, então esse pacto aonde eu só posso vender para um e comprar só de um, isso tira a liberdade econômica da colônia. Então, a principal característica de uma colônia, ela não tem liberdade. Liberdade de ir e vir? Não, ela não tem liberdade econômica. E, por sua vez, essa colônia, ela também está proibida de criar o quê? De criar manufaturas. Ou seja, ela não pode criar manufaturas. Ela vai ter que comprar as manufaturas da metrópole. Então, gente, o objetivo era que era não deixar que a colônia desenvolvesse o mercado interno. Porque vai que eu deixe a colônia desenvolver o mercado interno, eu dou liberdade para essa colônia, que garantia que eu tenho que essa colônia não pode crescer ao ponto de ser maior que a metrópole. Então, para que isso não ocorra, tá? Então eu colocando esse pacto, essas restrições, a colônia nunca ia desenvolver. Então, qual é o sentido aqui, ó? Plantation. Essa é a palavra. Gente, tá aqui, ó. São as características que vai determinar o atraso econômico e político e também social do Brasil. Agora, cuidado, tá? Não é somente, o sistema colonial português.
Pô, lógico que o sistema colonial é português, porque foi implantado, né, na sua colônia Brasil, mas seja o que for, se for o mesmo sistema colonial português, tá, o sistema era o mesmo quando a Inglaterra implantou nas suas ilhas do Caribe, na África, nas 13 colônias do Sul, ou a Espanha implantou, a França implantou. Agora, essa era a peça-chave do mercantilismo. A peça-chave do mercantilismo era o colonialismo. E o colonialismo, para dar certo, precisava do pacto colonial. Então, esse pacto colonial, como é que eu vou condenar essa colônia para que essa colônia somente produza o que eu preciso para enriquecer a metrópole? Como é que eu exploro com o maior êxito as pessoas e as riquezas naturais dessa colônia? Eu implantando a monocultura, ou seja, um único produto voltado para o mercado externo. Ou seja, no momento que essa colônia só faz um único produto agrícola voltado para o mercado externo, aonde ela está proibida de desenvolver internamente, isso vai prejudicar ela economicamente. E outra característica principal e a mais forte, a escravidão, tá, gente? A escravidão não é ruim só por uma questão social, mas também é por uma questão econômica. No momento que a mão de obra produtora é escrava, tá? Seja ela branca, negra, amarela, alienígena, não importa. A escravidão, ela condena a economia de qualquer território. Por quê? Porque o que faz a economia girar é a mão de obra salariada. Mas ruim que seja o salário, mas o que faz as pessoas consumirem são os salários que elas recebem. Então, no momento que eu determino a escravidão, não há mercado consumidor. E se não há mercado consumidor, não há economia interna, tá? E só para vocês entenderem como é o nosso atraso, a escravidão negra africana foi a força motriz de toda a economia do Brasil até o século XIX, tá? E também aí, para fechar, o latifúndio, a extrema desigualdade social, a grande, né, desigualdade aqui, o latifúndio, ou seja, grandes propriedades de terra na mão de poucas pessoas. Então tá aqui, gente, essa aqui é a essência da economia, do sistema colonial implantado por Portugal. Então, tendo em mente isso, é isso que a SpaceX quer, é isso que o Colégio Naval quer. Se você, candidato, aspirante à vaga da SpaceX e do Colégio Naval, se você entende como é que era a lógica, como é que era o sistema colonial, porque o resto é detalhes, tá? São decorebas. Mas se você entendeu essa lógica aqui, qualquer questão de Brasil colônia você acerta, beleza? Então, rapaziada, até a próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima.